Sempre que nós vamos trabalhar com proporções, nós podemos ter proporções diretas, proporções inversas, né? E a gente tem uma proporção direta quando? Quando você tem uma fração equivalente. Quando o que acontecer com o numerador, aconteceu com o denominador. Dobrou, dobrou, triplicou, triplicou. E uma proporção inversa, quando? Quando o produto dessas duas grandezas dá sempre a mesma constante. Se você duplica o primeiro termo de um produto, você precisa reduzir o outro para a metade. Com que intuito? Com o intuito de manter esse produto constante. E um acessório super importante que nasce junto com esse estudo das proporções é a regra de 3. Primeiro, por que o nome é regra de 3? Porque nós temos 3 dados para descobrir a quarta proporcional da nossa proporção. E aí, hoje eu queria convidá-lo para uma leitura diferente da regra de 3. Você vai poder chamar isso de bizu, macete, não é assim que eu chamo. Eu primeiro vou lhe mostrar a origem, logo depois a gente faz só a aplicação, ok? Foi algo que eu fui obrigado a aprender com 10 anos de idade para fazer o concurso do Colégio Militar. Eu não tinha estudado ainda proporções com a maturidade de um aluno do Fundamental 2, né? Então, eu precisei aprender isso de uma maneira. Então, o processo das setinhas, para mim, era algo ainda muito distante. Então, eu queria partilhar com você essa maneira de analisar uma regra de 3. Vamos acompanhar nesses exemplos que eu preparei para vocês como lidar com a definição e com esse acessóriozinho que eu te falei, que eu aprendi um pouco mais cedo. É a mesma coisa. Apenas quando a gente vai trabalhar com regra de 3 composta, ele torna o procedimento mais rápido. Mas não esqueçamos de respeitar. A melhor maneira de resolver é a que você sabe. Você já manda bem com as setinhas? Continue usando, ok, amigo? A melhor maneira de resolver uma questão é a que você sabe. Nós, professores, precisamos respeitar esse seu time, ok? Olha só, um grupo de 10 operários produz em um dia 20 peças. 10 operários produzem 20 peças. Se fossem 15 operários, quantas peças produziriam? Amigos, em regra geral, o que é que nós temos aqui? Uma proporção direta. Quanto mais pessoas trabalhando, mais produtividade. Se nós temos uma proporção direta, a fração representativa desses dois termos tem que ser sempre a mesma, tá bom? Então, como a gente tem aqui que 20 por 10 é 2, quem seria x? 30 peças. Combinado? Mas, amigo, veja uma outra abordagem da mesma questão. O que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o x, ok? Quem é o número correspondente ao x? É o 20. Ok? Tem uma equação, vai ter um primeiro membro, um segundo membro. Eu ainda não usei nem o 15 nem o 10. Você está vendo? Olha, sua resposta foi: quanto mais operários, mais peças. Amigos, quantitativamente desses números, quem é mais? 10 ou 15? 15. Veja que coisa invocada. Quando você coloca aqui, o valor obtido foi o mesmo. Quando o aluno não entende que isso é o mesmo processo das setinhas, ele fica achando que a gente fez alguma mágica. Não fizemos nada. Isso aqui vai ajudar e muito para resolvermos regras de 3 compostas. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Olha só. Um grupo de 10 operários executam um serviço em 18 dias. Se fossem 12 operários com a mesma capacidade de trabalho, quantos dias executariam esse serviço? Amigos, quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo. Então, nós temos aqui uma regra de 3 inversa. O que é que tem que se conservar? O produto desses termos. Ora, 18 por 6, 12 por 6, 10 dividido por 2, nós teríamos esse serviço acabado em 15 dias. Veja só aquela abordagenzinha que eu fiz no exemplo anterior com você. X é o que eu quero descobrir, o número relativo ao x é o 18, ok? Eu ainda não usei nem o 12 nem o 10. Se quanto mais operários, menos dias nós vamos fazer,
Quantitativamente, quem é menos? 10 ou 12? 10. Quem respondeu tua pergunta vai para o numerador. Aparentemente, parece que nós estamos fazendo algum tipo de mágica. Não, pessoal. Nós estamos fazendo a mesma coisa que a gente faria se estivesse usando as setinhas. Como eu disse, a gente falar que é mais fácil um tipo de resolução ou outro é muito complicado. Por quê? Porque às vezes a gente não está respeitando o nível do aluno, né? E a gente precisa colocar vocês dentro do jogo. E eu estou apenas apresentando mais uma maneira de fazer essa leitura. Quem responde a tua pergunta fica no numerador. Vamos para mais um exemplo. Ó, um veículo fazendo uma viagem a uma velocidade média de 60 km por hora, 60 km por hora. Ele gasta em média 8 horas para completá-la. Se o mesmo veículo fizesse a mesma viagem com a velocidade média de 80 km por hora, quanto tempo ele gastaria? Amigos, quanto maior a velocidade, menos tempo. Estamos trabalhando com a proporção inversa. O que é que tem que se conservar? O produto entre as grandezas. E olha, fazendo as simplificações necessárias, x seria 6 horas. Vasco, se eu quisesse fazer aquela outra interpretação, o que é que eu quero descobrir? X. Quem é o valor relativo de x? 8. Amigos, se quanto maior a velocidade, menos tempo eu vou gastar, quantitativamente desses valores não utilizados, quem é menos? 60. Quem respondeu tua pergunta fica em cima, o outro desce. Aparentemente não fizemos nada demais. Experimente fazer isso com uma regra de 3 composta, ok? Lembrando, quando nós temos já um conhecimento bacana, fazendo uso das setinhas das proporções, essa é a melhor maneira para você. Eu estou trazendo uma ferramenta para quem não sabe fazer. Uma máquina produz uma peça em um dia, trabalhando 1 hora por dia. Ok, amigos? Podemos afirmar que 2 máquinas, trabalhando 2 horas por dia, em 2 dias, vão produzir quantas peças? Olha, vamos tentar fazer já do jeitinho que eu tinha te ensinado anteriormente. Quem é o número relativo ao x? 1. Se uma máquina produz uma peça, 2 máquinas produzirão mais. Dos números não utilizados nessa primeira proporção, quem representa a quantidade mais? 2. Quantitativamente falando. Uma nova regra de 3. Se um dia eu faço uma peça, em 2 dias eu vou fazer mais. Quantitativamente, quem é mais? 2. Trabalhando 1 hora por dia, eu produzo uma peça. 2 horas por dia eu vou produzir mais. Quantitativamente, quem é mais? 2. Amigos, total de peças produzidas, 8 peças. Então, quando estamos tratando de um aluno que tem dificuldade com esse conteúdo, essa ferramentazinha pode lhe ajudar. Gosto muito desse condicional. Pode, porque é algo que é bom para mim, pode ser ao seu olhar não tão legal, ok? Estou apenas apresentando. Vamos para mais uma aplicação. Ó, 80 operários, tá? 80 operários trabalhando 10 horas por dia, teceram 7.500 metros de tecido em 25 dias. Quantos metros 54 operários fariam com a mesma capacidade de trabalho, trabalhando 8 horas por dia, durante 30 dias. Isso que a gente chama de regra de 3 composta, ela não passa de um conjunto de regras de 3 simples. Que eu quero descobrir? X. Que é o número relativo ao X? 7.500. Amigos, várias regras de 3 simples. Se 80 operários produzem 7.500 metros, 54 operários vão produzir menos. Quantitativamente, quem é menos? 54. Veja que eu não preciso ficar perguntando, é direta, é inversa, é direta ou é inversa? Mas é exatamente isso que o processo está fazendo para a gente.
ok? Trabalhando 10 horas por dia eu produzo 7.500 metros. Trabalhando menos horas por dia eu vou produzir menos. Quantitativamente, quem é menos? O 8. Em 25 dias eu produzo 7.500 metros. Em 30 dias eu vou produzir mais. Quantitativamente, quem é o mais? O 30. Amigos, olhem só. Que nós temos 2 zeros, esse 8 com esse 8. 75 dividido por 25 dá 3. O que é que nós vamos ter? 3 vezes 54 vezes 30. Você faz essa continha, né? 162 vezes 30, que você chega ao total. Para não compridar muito o nosso vídeo, a gente deixa a continha a seu critério. E, para fechar, observa essa questão aparentemente mais difícil, tá? Mas veja como ela se torna bem prática quando você sabe esse dispositivo. Para construir uma barragem de 22 metros de comprimento por 0,9 metros de largura, 20 operários gastam 11 dias trabalhando 8 horas por dia. Em quanto tempo 8 operários trabalhando 6 horas por dia construirão uma barragem de 18 metros de comprimento por 0,3 metros. Vasco, como ela está grande, calma, ela não acabou não. Com o dobro da altura da primeira. E a capacidade de trabalho do segundo grupo, eu vou chamar do primeiro de C, a do segundo de 2C. Amigos, parece uma história, não é? É óbvio que para um concurso isso é uma questão muito longa, mas mesmo ela, você tira de letra. O que é que eu quero descobrir? X. Quem é o relativo de X? 11, ok? Se, para construir uma barragem de 22 metros de comprimento eu gasto 11 dias, uma de 18 metros eu vou gastar menos dias. Quantitativamente, quem é menos? 18. Uma de largura 0,9 metros eu faço em 11 dias. Uma de 0,3 metros eu vou fazer em menos dias. Se 20 operários fazem esse serviço em 11 dias, 8 operários vão fazer em mais. Quantitativamente, quem é mais? 20. Observe que eu não me preocupo se está em cima, o número embaixo. É quem respondeu minha pergunta. Trabalhando 8 horas por dia, eu faço um serviço em 11 dias. Trabalhando 6 horas por dia, eu não estou trabalhando menos horas por dia, eu vou demorar mais dias. Quantitativamente, o número que é quantidade mais é 8, né? Uma altura H eu faço em 11 dias, 2H em mais dias. Quantitativamente, quem é mais? 2H. Um grupo de capacidade C faz em 11 dias. Um grupo de capacidade 2C não é mais capaz? Faz em menos dias. Então, quantitativamente, quem é menos? C. Quem respondeu a tua pergunta quantitativa, tu põe no numerador. E aqui, cara, tá tudo pronto. Tá tudo na tua mãozinha, ó. Pronto, literalmente pronto. 18 por 6 dá 3. Aqui nós temos 2HC, 2HC. Nós temos ainda o quê? Esse 3 com esse 3 pode ir embora. E 20 dividido por 2, 10. Então, esse serviço ficaria pronto em 10 dias. Apesar da gente observar de que tem um princípio físico aqui que a gente não pode fugir, o princípio da propagação retilínea da luz, se eu me interponho na frente da luz, eu vou gerar sombra, ok? Mas o nosso intuito é uma sala virtual, que a gente possa falar como se nós estivéssemos numa sala, que você pode reprisar diversas vezes isso, ok? Esperamos, com esses exemplos que a gente deu, ter dado uma pitadinha de sabor nessa matemática, ok? Esse vídeo está um pouco mais longo, tá? Mas esse assunto ele é muito importante para a sua prova, ok? Até o próximo vídeo.